Ao contemplar um céu bem estrelado, você já deve ter notado uma grande mancha esbranquiçada na esfera celeste. Talvez você possa tê-la confundido com algum fenômeno da atmosfera, como nuvens, poeira ou fumaça. Mas você sabia que esta faixa é o perfil da nossa própria galáxia? Será possível observar outras galáxias a olho nu, além da nossa? Afinal, o que são as galáxias? Os gregos antigos denominaram essa faixa esbranquiçada que se estende pela esfera celeste de círculo de leite. Para eles, aquela faixa correspondia ao leite derramado por uma deusa chamada Hera. Para os índios tupis-guaranis, essa mesma região é chamada de Caminho da Anta. E ao olharmos com um telescópio nesta região, é possível enxergar milhões de estrelas da Via Láctea, a nossa própria galáxia. As demais estrelas do céu também fazem parte da Via Láctea, mas esta faixa é assim esbranquiçada porque é nela que se concentra a maior quantidade de estrelas da nossa galáxia. A ideia inicial de que a nossa galáxia era apenas mais uma dentre muitas outras galáxias do universo surgiu com o filósofo Immanuel Kant. Para ele, existiam agrupamentos de estrelas que estavam muito além da nossa galáxia. Kant chamou esses agrupamentos de universos-ilhas. Em 1845, o astrônomo William Parsons resolveu estudar a teoria proposta por Kant e tentou observar objetos astronômicos anteriormente observados e catalogados por William Herschel. Parsons estudou a fundo os objetos catalogados como nebulosas e observou que muitos possuíam formas espiraladas. Na época, ele registrou com grande precisão, na forma de desenho, uma observação da galáxia do Rodamuinho. Essas observações serviram para a difusão da ideia apresentada por Kant dos universos-ilhas. Já no século XX, os astrônomos Harlow Shapley e Herbert Kurtz protagonizaram um debate. Shapley defendeu a ideia de que as nebulosas espirais eram objetos relativamente pequenos, que estavam próximos e se encontravam na nossa própria galáxia. Kurtz defendia que essas nebulosas espirais eram sistemas de estrelas em rotação, parecidos com a nossa galáxia, mas fora dela. Para resolver esse debate histórico, os astrônomos precisavam descobrir uma maneira de calcular a distância dessas nebulosas espirais e determinar um possível tamanho para o universo e para a Via Láctea. A resposta veio em 1924, com o astrônomo Edwin Hubble. Ao estudar um objeto celeste catalogado como M31, ele descobriu que sua distância deveria ser muito maior do que se imaginava. Usando os métodos de cálculos desenvolvidos pela astrônoma Henrietta Leavitt, ele concluiu que aquele objeto estava a uma distância de uns 2 milhões de anos-luz da nossa própria galáxia. Portanto, M31 não poderia ser uma nebulosa dentro da nossa galáxia, mas era, na verdade, outra galáxia, a galáxia de Andrômeda. Com o tempo, conforme o astrofísico Edwin Hubble foi estudando as galáxias, ele foi percebendo que era possível classificar os tipos de galáxias diferentes que ele via, que ele observava. E ele classificou esses tipos diferentes de galáxias, pelo menos em 3 tipos, né? As galáxias elípticas, as galáxias espirais e as galáxias espirais barradas. E de modo que essas galáxias elípticas, elas têm um formato mais ou menos oval, que parece mais como um núcleo de uma galáxia espiral. E as galáxias espirais, elas são galáxias que têm estrelas no formato de um redemoinho, né? Como se fosse uma água escorrendo num ralo, né? Girando. E as galáxias espirais barradas são muito parecidas com as espirais, mas elas têm uma barra partindo do seu núcleo. E acredita-se nos estudos mais recentes que a nossa própria galáxia, a Via Láctea, seja uma galáxia deste tipo, uma galáxia espiral barrada. E é interessante perceber nessas galáxias espirais
que o formato delas obedece a um padrão matemático conhecido por padrão de Fibonacci, que também é encontrado naqueles ciclones, nos furacões aqui na Terra, na disposição das sementes de um girassol, no formato de um caramujo, né, de um caracol, e nas cascas do abacaxi. Então, esse padrão matemático de Fibonacci é observado até mesmo nas grandes galáxias espirais. Hoje sabemos que o universo é povoado por muitas outras bilhões de galáxias, cada uma com seus bilhões de estrelas, planetas, buracos negros, nuvens de poeira, gases e matéria, tudo unido gravitacionalmente. Além disso, as galáxias não estão isoladas no universo. Elas se encontram agrupadas em aglomerados, ligando-se gravitacionalmente. Por sua vez, os aglomerados de galáxias estão agrupados em superaglomerados de galáxias. A Via Láctea faz parte de um aglomerado chamado de aglomerado local. Nele há diversas galáxias vizinhas, mas 3 delas são bastante especiais: a galáxia de Andrômeda e as galáxias satélites da nossa Via Láctea, chamadas de Pequena Nuvem de Magalhães e Grande Nuvem de Magalhães. Essas 3 galáxias são as únicas que podem ser observadas a olho nu daqui da Terra. Agora que você já conhece um pouquinho sobre as galáxias, que tal tentar encontrar esses objetos no céu estrelado?